E aí, pessoal, vou tentar agora detalhar aqui, certo, um pouco sobre essa, digamos, entre aspas, certo, essa mistura de doença nova, antiga aqui, certo, que é a MISC, né, que é o síndrome, certo, a síndrome de inflamação multissistêmica associada ao COVID-19, certo? Essa infecção aí que tá atazanando a vida da gente tem uns 2 anos já. Mas enfim, vamos lá. A gente está tratando de um quadro inflamatório multissistêmico, né? Então vai afetar tanto a nível respiratório, cardiovascular, certo? Principalmente cardiovascular, né? Pode alterar nível renal, dentre outras alterações, certo? A questão é que está associada à infecção do Covid-19 e eu vou te explicar esse detalhe agora, certo? Bom, então a infecção, essa síndrome de inflamação multissistêmica associada ao Covid-19, ela vai ocorrer, certo? Essa inflamação multissistêmica depois de uma semana, certo? Da infecção pelo SARS-CoV-2, né? O vulgo conhecido aí vírus da Covid-19, né? Então, você vai ter um quadro de história, certo? Você vai ter uma história de infecção pelo Covid-19, seja ela confirmada a nível molecular ou com sorologia, ou mesmo o contato, né, com pessoas com Covid-19, certo? Em que, em mais de uma semana, a pessoa começa a desenvolver o quadro de síndrome de inflamação multissistêmica, certo? O grande detalhe é que essa doença ela vai estar afetando mais crianças a nível pré-escolar, certo? Rapaz, o negócio tá difícil hoje. Pré-escolar, certo? E adolescentes. Então, a faixa etária que mais afeta aqui, ó, é entre 0 e 19 anos, certo? 0 e 19 anos. Então, tem que ficar ligado nisso aqui, que uma criança que apresenta histórico de contato com alguém que teve Covid, ou que ela foi diagnosticada com Covid-19, certo? E ela começa a apresentar determinadas características que a gente vai ver de critério aqui, certo? Como alterações respiratórias, cardiovasculares, inflamatórias de pele, certo? Você tem que suspeitar dessa síndrome inflamatória multissistêmica, certo? O grande detalhe é que ela parece muito com a doença de Kawasaki, certo? Kawasaki, tá beleza? E você sempre tem que descartar primeiro outras possibilidades, uma delas é a doença de Kawasaki, certo? Para confirmar essa síndrome de resposta inflamatória multissistêmica aqui, certo? O grande pulo do gato, certo? É esse contato com o Covid-19, certo? Com a doença, com o vírus Covid-19, seja o contato em casa, com outro familiar que seja, certo? Dos critérios diagnósticos, aqui eu anotei para ti, certo? Para ficar fácil. O grande detalhe é que você tem que ter a presença de todos os critérios juntos, certo? Então, primeira coisa, evidência da infecção do Covid-19, certo? Seja a nível de biologia molecular, teste de antígeno ou sorologia positiva, certo? Ele tem lá um IgG positivo. Ou ele pode ter somente uma evidência de contato. Isso é somado, então eu vou botar E, certo? Tem que aparecer também afastar qualquer causa de origem infecciosa óbvia. E uma delas, dessa origem infecciosa óbvia, como a gente está tratando de uma inflamação multissistêmica, é a sepse bacteriana, ou o paciente apresentar um choque tóxico, certo? Então, você tem que descartar também essa possibilidade. Além disso, também tem que somar, então é outro E, certo? A presença de marcadores inflamatórios elevados, a gente fala da eritrossedimentação, do VHS, da proteína C reativa e da procalcitonina aí, certo? Tem que ter esses critérios todos juntos. O outro critério, vou botar o outro E aqui, certo? É a presença de febre elevada e persistente. Febre elevada a gente considera maior ou igual a 38 graus. Persistente é de maior ou igual a 3 dias consecutivos, certo? 3 dias consecutivos em crianças a nível escolar,
certo? E adolescentes, ou seja, que vai de 0 a 19 anos de idade, certo? Outro critério, certo? Vai ter que apresentar 2 de pelo menos desses que eu vou falar agora, certo? Você tem que apresentar pelo menos 2 dos seguintes, que seria sinais de inflamação mucocutânea, ou a nível de olhos, boca, mãos ou pés, certo? Ou seja, pode aparecer um rash, pode aparecer descamação, muito parecido lá com a doença de Kawasaki, certo? Pode aparecer até a língua inflamada lá, certo? Língua vermelha, né? Vai ter que apresentar hipotensão arterial ou sinais de choque, certo? De hipoperfusão periférica, com aumento do tempo de enchimento capilar, com palidez, certo? Ela pode apresentar com essas características. Lembra que tem que ser 2 dos seguintes que eu vou te mostrar aqui agora, certo? Disfunção cardíaca, e dentro da disfunção cardíaca a gente pode falar de uma miocardite, certo? A gente pode falar da presença de uma pericardite, a gente pode falar da presença somente de presença de enzimas de necrose, como a troponina elevada, a gente pode falar da elevação do dímero D, ou do D-dímero, né? Você pode ter todas essas alterações ou mesmo uma alteração no ecocardiograma, certo? Você pode apresentar uma dessas alterações e aí você considera uma valvulopatia, pode ser, né? Uma valvulopatia, então você considera aqui como disfunção cardíaca que também entra no critério. Lembra que tem que ter todos esses critérios juntos, beleza? Outro vai ser o quê? Vai ser a evidência de coagulopatia, aí, certo? Com aumento do dímero D, como havia falado anteriormente, né? Lesão de vaso, falei da disfunção cardíaca aqui, mas eu já associei com vaso, beleza? O TTPA e o TP, né? Que é tempo de tromboplastina e tempo de tromboplastina elevados aqui, certo? Você vê essas alterações no coagulograma do paciente, beleza? Além disso, manifestações gastrointestinais agudas. Então, desses 5 aqui, você tem que ter pelo menos 2. 2 desses associados com todos esses anteriores aqui, beleza? Então, é importante saber esses critérios aqui para você já ter ideia de pensar no diagnóstico. Mas se você souber disso aqui, ó, da evidência do COVID, caso clínico lá atrás, que teve contato com pessoas com Covid-19, certo? Ou que já foi diagnosticado com Covid-19, tá bom? E ela tá evoluindo com alterações cardíacas, de pele agora, depois de uma semana, tá bom? Outras alterações de febre elevada, certo? Sinais de inflamação, enfim. Aí você tem que pensar na síndrome de inflamação multissistêmica associada ao Covid-19, certo? A conduta, ela vai ser o quê? Primeira coisa que você vai fazer é explicar para a mãe do paciente, certo? Você tem que explicar para a mãe do paciente. A segunda coisa é a conduta aqui, ela é muito parecida com a doença de Kawasaki, porque você vai internar, certo? Você vai internar a criança, você vai administrar imunoglobulina na mesma dose, certo? Você vai administrar lá imunoglobulina EV, né? 2 gramas quilo, certo? Você vai administrar ácido acetil salicílico, onde a primeira dose ela vai ser em dose anti-inflamatória, que a gente fala entre 80 a 100 miligramas quilo, certo? Miligramas quilo. Aí, e a segunda dose durante 10 dias, certo? Então, vou botar até aqui embaixo, ó. Durante 8 semanas, perdão, certo? Durante 8 semanas, certo? Vai ser em dose de antiagregação. Vai ser entre 3 a 5 miligramas quilo dia, beleza? É bem parecido com o que acontece lá na doença de Kawasaki, né? Porque, na verdade, que não tem um tratamento tão específico aqui, tá? Então, é mais controle mesmo. Obviamente que você vai... Eita, 5 feio esse. Ó, você vai dar o suporte para o paciente, certo? Você vai internar, repouso, analgesia, está com febre, né? Então você vai dar antipirético para ele, fazer reposição de hidroeletrolítica, certo? E tem um passo aqui que ele diz, né, os consensos do Ministério da Saúde,
ele diz que quando a criança está grave, você tem que indicar corticoide. E o corticoide indicado aqui é a metilprednisolona, certo? Prednisolona em dose de 30 miligramas quilo dia, em pulsoterapia, né? Inicialmente pulsoterapia, depois você bota em dose de manutenção, tá bom? Tem uma controvérsia na literatura, certo? Que atualmente ainda diz a utilização de anticoagulantes. Ainda é controverso, certo? Tem gente que indica, tem gente que não indica. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre isso aqui, mas eu só vou citar para ficar aí, tá? Então, é sobre isso, tá aí um final,